que esse negócio de doação de osso é normal, sempre aconteceu, há muito tempo já acontece, que bom que acontece, ajuda muitas famílias. Só que na época do governo Bolsonaro isso foi explorado como se, ai caramba, Bolsonaro está gerando a fome das pessoas e coisa e tal. O Poder 360 ressalta também, porque fala aqui, ó, na época do governo Bolsonaro, um monte de políticos, o Freixo, o Helder Salomão, o Carlos Veras, um monte de outros aqui falaram que, não, que absurdo, brasileiros voltam a conviver com sopa de osso. Olá, seja bem-vindo ao Desperta Brasil. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse é o Ancapso e nós vamos falar da fila do osso em Fortaleza, né? Chamou muita atenção uma distribuição de carcaça, né? de osso, de boi, lá em Fortaleza, sendo que isso não era para causar tanta polêmica assim. Isso acontece há muito tempo já em vários lugares do Brasil. Carcaça, para quem não sabe, tem um pouquinho de carne, dá para fazer alguns pratos gostosos com isso, não tem nada demais na verdade. E como é uma coisa barata, porque não é uma coisa bonita ou esteticamente, né, bacana e coisa e tal, mas o pessoal faz uns ensopados bacana com isso, no final das contas quebra um galho para o pessoal, né? E tipicamente faz isso como doação para pessoas carentes, né? Aliás, tem lugares que se vende ossada, tá? A ossada não é de graça, necessariamente. Isso aqui é uma ação de doação que aconteceu lá em Fortaleza. Agora, você lembra dos noticiários da Rede Globo, as mídias sociais, no período do governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, que disseminou mais essa prática de doação? A mídia ficou em cima e os principais meios de comunicação batia toda hora nessa tecla, até de venda de osso, fila do osso, e agora a gente não está vendo mais nada. Rede Globo, os canais de TV, Facebook, Instagram, ninguém fala mais nada. Turminha aí da lacração, todo mundo quietinho. Miriam Leitão, ninguém fala mais nada. Acabou, não está tendo mais doação de osso não. Ninguém mais quer comer osso. Agora, o que chamou atenção é o tamanho da fila. E por que chamou atenção isso? Porque lá na época do governo Bolsonaro, com a pandemia, que lembra a grande crise financeira causada na época foi culpa dos governadores e do STF, porque o Bolsonaro não queria parar a economia. Quem parou a economia foi o STF, os governadores, com base em absolutamente nada. Não havia absolutamente nada para parar a economia, parar a aula, parar as coisas, fique em casa, essas coisas são uma idiotice só. Enfim, naquela época o pessoal criticou muito o governo Bolsonaro, não porque a fila do osso do governo Bolsonaro e não sei o que lá, como se a fila do osso fosse algo que acontecesse no governo Bolsonaro. A gente vai ver aqui, ó, que agora essa fila do osso do governo Lula apareceu aqui no Poder 360. Meus parabéns ao Poder 360 por mostrar isenção nesse caso. A fila do osso do governo Bolsonaro apareceu no Fantástico, no G1, no R7, no UOL, na Folha de São Paulo. Todos os jornais maiores falaram sobre isso. Agora ninguém está falando, ninguém fala nada. Por que não falam nada? Porque é no governo Lula, aí vai quebrar a narrativa deles, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chupetinha69, Chora Peter, Só o Vasco Não Ganha Nada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Para você ver, né? Ser sacaneado por botafoguense, meu amigo, a que ponto chegamos, né? Eu acredito no apocalipse agora, esse mundo está acabando realmente, né? Mas não tem nada a ver, não tem nada não. Ano que vem o Vascão tá de volta aí. Vamos falar sobre o caso aqui da ossada. Uma fila de doação de ossada lá em Fortaleza chamou atenção, o pessoal começou a compartilhar na rede, coisa e tal. E aí uma pessoa pegou esse vídeo, né, da fila do osso lá e falou: a fila do osso não tinha acabado com o PT, o osso do tempo do Bolsonaro era terror e não sei o que lá, hoje com L é prosperidade, disse o outro, né? O próprio Bolsonaro chegou a publicar o vídeo, mas repara o seguinte, o que o Bolsonaro está criticando não é o caso da pessoa ter entregue osso, né? Isso, lógico, é um trabalho de caridade, é uma coisa que é válida, né? Coisa e tal. O que o Bolsonaro está criticando aqui é o fato de que no governo dele, esse negócio de distribuição de osso foi colocado como, está vendo a crise, as pessoas passando fome, não sei o que lá. Aí o cara que fez a doação de osso lá, ele foi um candidato para vereador pelo PSB em 2020, ele declarou apoio ao Evandro Leitão do PT em 2024, o cara é político.
E, de novo, tá fazendo bem, tá doando ossada, é uma coisa positiva, não tô reclamando do cara não. Aí o cara veio falar que não, porque o Bolsonaro postou um vídeo em forma de crítica do nosso trabalho social, onde estávamos fazendo doação de ossos para sopa para a população carente. Há 14 anos desempenho trabalho social e há 5 realizo mesma doação de ossos para o Sopão, inclusive durante o governo Bolsonaro. Mas é exatamente isso que o Bolsonaro estava criticando. Bolsonaro não criticou o seu trabalho de doação, não. Bolsonaro criticou o fato de que esse negócio de doação de osso é normal, sempre aconteceu, há muito tempo já acontece. Que bom que acontece, ajuda muitas famílias. Só que na época do governo Bolsonaro isso foi explorado como se, ai caramba, Bolsonaro está gerando a fome das pessoas e coisa e tal. O Poder 360 ressaltos também, porque fala aqui, ó, na época do governo Bolsonaro, um monte de políticos, o Freixo, o Helder Salomão, o Carlos Veras, um monte de outros aqui falaram que, não, que absurdo, brasileiros voltam a conviver com sopa de osso, pelanca, não sei o que, a culpa é do Bolsonaro, né? Ou seja, o problema dessa história toda, que todo mundo está falando, não é haver pessoas que comem osso. Isso, infelizmente, sempre houve, tá? Então, a crítica aqui não é haver fila do osso no governo Lula. A crítica aqui é essa manipulação da mídia, que é o que eu falo para vocês, é a grande beleza da informação descentralizada e distribuída, né? Antigamente, você ficava só com a informação da mídia centralizada, só com a informação disso daqui, porque olha só como é que foi, olha só. Brasil, de fato, ano do osso, ano da fila do osso, economia naufraga e fome volta a assolar brasileiros. Isso aqui foi 2021. Por que a economia estava ruim naquela época? Estava ruim por causa da pandemia de Covid, né? Uma pandemia mundial que o pessoal aqui do STF, os governadores, decidiram desautorizar Bolsonaro e implementar eles medidas absurdas de fique em casa e não sei o que lá. E, de fato, teve gente procurando fila de osso, mas sempre teve. Nunca mudou isso, né? Aqui, ó, a fila para conseguir doação de ossos é flagrante da luta de famílias brasileiras contra a fome, 2021. Fantástico, passou no Fantástico isso, cara. Aqui, ó, G1, açougue tem fila para doações de ossos em Cuiabá para famílias carentes. Pessoas fazem fila para matar a fome com ossos de carne. Moradores pegam osso de boi descartado em açougue para alimentar filhos. Caminhão dos ossos no Rio é disputado por população com fome. Tudo isso daqui, ó, 2021. A imprensa inteira falando sobre isso, a mídia centralizada querendo passar informação de que Bolsonaro foi um desastre, que Bolsonaro quebrou a economia e coisa e tal, sendo que recuperação em via da economia, meu amigo. Realmente teve um baque na crise da pandemia, não tinha como não ter, mas a economia recuperou em V, rapidamente resolveu tudo. Bolsonaro entregou um país totalmente saneado, com superávit, com estatais dando lucro e coisa e tal, enquanto Lula só quebra as coisas, né? E o que a gente está criticando é isso. E a beleza da informação descentralizada é essa. Se fosse só na era anterior, na era da informação centralizada, você ficaria com a impressão que foi só o Bolsonaro que teve problema, só o Bolsonaro que tinha osso. No Lula não tem osso, não, só do Bolsonaro que tem osso. O fato de ter vazado essa coisa aqui, até o pessoal comenta aqui, a fila do osso surgiu no governo do PT, mais precisamente na Dilma, né? A fila do ossinho existe há 10 anos, aumentou com a pandemia. Um dia me assustei e contei 242 pessoas. Isso aqui foi outra coisa que saiu na época lá de 2021. Aumentou durante a pandemia, é lógico, durante a pandemia os governadores e prefeitos proibiram as pessoas de trabalhar. O que você esperava que acontecesse, né? É lógico que aumentou o problema. Mas essa fila existe esse tempo todo. E agora, de novo, o grande problema é esse. Se você olhar a fila aqui, é uma fila grande, tá? A fila aqui do pessoal na fila do osso aqui é uma fila grande. Ou seja, a coisa piorou de novo, né? A situação era crítica na pandemia do Bolsonaro. Agora, com o Lula, a gente tem uma crise econômica sem a pandemia. Não tem a pandemia, mas tem a crise econômica aqui, ó. 6 de dezembro de 2024, entrega de ossada. Tá um monte de gente lá, um monte de pessoas lá no Ceará. Aqui, ó, tem a fila aqui, aparece a fila aqui em determinado momento aqui. Do pessoal esperando para pegar a ossada aqui. Olha lá, ó a fila grande, cara. De novo, durante a pandemia teve isso. Aqui, ó, olha a fila enorme aqui do pessoal esperando para pegar osso, né? Durante a pandemia teve isso e agora tem de novo, sem pandemia, sem doença, sem problema, sem nada. O Lula sozinho é uma pandemia ambulante, né? Ele piora a economia sozinho. Então a crítica que a gente está fazendo ao caso aqui não é ao caso em si, né? Sempre teve fila de osso mesmo, isso é normal. A crítica que a gente está fazendo aqui é a grande mídia, em que lá em 2021 todos os grandes jornais, Fantástico, G1, R7, UOL, Folha, todos eles, o Globo, todos eles falaram absurdo, olha só a fila do osso, que coisa absurda e coisa e tal.
E a fila do osso já existia antes, continuou existindo depois, não mudou nada, sempre teve. Né? E pior, agora está com uma fila enorme a fila do osso, porque, né, a crise econômica do Lula está mais grave do que a crise da Covid. Né? Essa é a história, essa é a crítica que foi feita aqui, a essa hipocrisia da esquerda, que fica dizendo que não, que Bolsonaro causou fome, quando quem causa fome mesmo é o Lula, é o PT. Deixe sua opinião e até o próximo vídeo.